errado. Se o crente vive dizendo, eu estou doente, eu não posso entrar no tal lugar que eu fico doente, mês tal eu fico doente, todo mundo está gripado, eu vou gripar. Então quer dizer, o crente está chamando para si as coisas, está permitindo a um demônio fazer uma coisa na vida dele. Quando um pai ou uma mãe, por exemplo, está dizendo, esse menino não presta, esse menino não vai ser nada, esse menino é burro, não vai passar na prova e tal. Então quer dizer, está amaldiçoando, está chamando demônios para agir na vida do seu filho. E ele é crente. Então, tomemos mais cuidado com isso. Porque é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Muita gente diz, não, é impossível, que não sei o quê. Mas é a realidade, não adianta a gente fugir da realidade. Agora, possessão maligna só acontece quando aquele que está dizendo que é crente está em pecado. Então, na verdade, pode estar na igreja, pode estar vestido como crente, pode estar usando a Bíblia como crente, pode orar como crente, pregar como crente, mas está em pecado, está em adultério, ou em prostituição, ou está aí fazendo alguma coisa errada, totalmente errada, e abriu espaço para demônios entrar na vida dele. E, de repente, está aí endemoniado, controlado por demônios. E precisa urgente, então, da oração da igreja, da intercessão da igreja, precisa de alguém chegar e expulsar esses demônios. Em nome de Jesus sempre. Demônio não tem medo de crente, tem medo de Jesus. Lembre-se disso. Na parte 2, as doenças da vida moderna. Então nós temos aí depressão, síndrome do pânico e as doenças psicossomáticas. Então vamos ver aí, dentro dessa segunda parte, as doenças da vida moderna. Vamos ver primeiro aí, depressão. Então veja bem, são doenças que existiram no passado, mas não tinham nome, não eram identificadas, não eram estudadas minuciosamente como hoje são. Então não tinham nem esses nomes. Mas já existiam? Já. Se nós olharmos, por exemplo, para o profeta Elias, nós vamos ver que ele entrou nesse processo de depressão. Teve que Deus ir até Elias para que ele saísse desse processo. Então, são doenças que já existiam, que sempre existiram desde que o homem pecou, mas que não eram detectadas, não eram estudadas, e não haviam profissionais que se dedicavam à cura dessas enfermidades, dessas doenças. Então aí diz, é comum as pessoas confundirem depressão com tristeza. Contudo, existe uma grande diferença. A depressão não é somente uma tristeza, embora o desalento sem uma causa aparente seja um dos seus muitos sintomas. Então não confunda depressão com tristeza. Uma tristeza profunda pode levar a pessoa a ficar doente com depressão. Por isso que a pessoa, quando está cometida de uma tristeza, ela deve ser sempre ajudada, visitada, orientada. A pessoa deve procurar sempre a igreja, deve procurar orar. Senão, a depressão pode vir a atacar a pessoa por causa dessa tristeza. Então a depressão é uma doença. Chegou a ser considerada por alguns especialistas como a doença do século. Vários são os fatores que podem causá-la. Medicamentos, doenças físicas, período pós-parto, etc. Então, como é que a pessoa entra na depressão? Entra na depressão devido a vários fatores. Por exemplo, a pessoa está tomando um medicamento que a faz ficar assim sonolenta, que a faz ficar sempre aceitando tudo que acontece, não tem um poder de reação, ela não consegue reagir, não consegue ir para a igreja, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Então esse medicamento está levando essa pessoa à depressão, porque ela não tem poder de reação devido a esse medicamento atrapalhar. Um outro motivo pode ser uma doença física, ou um defeito físico, A pessoa começa a entrar em depressão, porque às vezes teve um acidente, não anda mais, não consegue andar mais, aí começa a se entristecer com isso, achar que todo mundo
não quer mais falar com ela, não gosta dela e tal, e vai entrando para um processo de depressão. Então, por exemplo, algum pai de família que adoece, aí agora ele não pode sustentar sua casa, né? Começam os filhos a abusarem dele, ou sua esposa, começam a não ter respeito mais para com ele e tudo. Isso pode levar a pessoa a uma depressão. Então, tomemos cuidado. E o crente deve ser sempre, então, visitado, sempre ir à igreja, sempre estar buscando orar e ter comunhão com Deus para ser liberto disso. Também existe a depressão causada no pós-parto, né? A mulher fica com uma angústia muito grande, uma insegurança muito grande. Ali tem uma criança para ela cuidar agora e ela não sabe como cuidar dessa criança. Então ela pode entrar numa depressão terrível. Ela já passou o tempo ali sem relação sexual com seu esposo, vai passar mais tempo ainda. Então ela fica achando que está sendo rejeitada, ou pode ter aí um ciúme, né, da criança, ou ela pode aí começar a ter um desespero porque não sabe cuidar, pensa que a criança vai morrer. Então existem várias coisas que podem causar essa depressão, e acontece muito essa depressão pós-parto. É uma doença hoje que existe em muitas mulheres. Então deve ser sempre o crente orientado a ajudar essas pessoas, a visitar essas pessoas, a conversar com essas pessoas. Deve levar sempre ali a palavra de Deus. O remédio sempre é Deus. Então muitos ainda teimam em afirmar que o crente jamais fica deprimido. Porém, basta ler a Bíblia para encontrar casos em que servos de Deus enfrentaram essa terrível enfermidade. Veja então 1 de Reis 19, 4, 9 e 10, que é o caso de Elias, né? Caso você também esteja passando por um período de depressão, não se constranja. Ore ao Senhor e não deixe de procurar ajuda médica. Mateus 9, 12. Então hoje já existem aí os médicos especialistas nisso aí. Você deve procurar, se for o caso. Agora, na maioria das vezes, o crente pode resolver isso facilmente com oração. Você orando, conversando com Deus, entregando os seus problemas a Deus. Você deve sempre confessar os seus pecados a Deus. Deve sempre também procurar pelos irmãos, a comunhão com a igreja. Ir à igreja ou chamar os irmãos para ir até onde você está. Então você deve participar da igreja, deve participar dos trabalhos da igreja. Você sempre deve buscar orar. Converse com Deus, conte todos os seus problemas para Deus. É a melhor terapia que existe. É um médico que está aí disponível 24 horas por dia e um médico que nos ama realmente. E não é como os outros que precisam marcar o dia, a hora. Não é como os outros que você tem que pagar caríssimo. Não. Nosso médico dos médicos, Jesus, ele está disponível 24 horas por dia, não cobra nada, não precisa marcar a hora. Toda hora que você quiser, ele está disponível a te ouvir. Número 2 aí, síndrome do pânico. Então a síndrome é basicamente um conjunto de sinais e sintomas que pode ser produzido por mais de uma causa. Quem padece da síndrome do pânico, um pavor repentino e incontrolável, apresenta então os seguintes sintomas: taquicardia, sudorese, aumento de pressão arterial e tontura. Então a síndrome do pânico é um conjunto de sintomas, não é apenas um sintoma, várias coisas que se juntam e vão causar essa síndrome do pânico. O que é basicamente a síndrome do pânico? Então é um pavor repentino que vem na pessoa e incontrolável. A pessoa, por exemplo, tem pavor de entrar num elevador, né? Tem aí claustrofobia e vários outros tipos de fobias que a pessoa está sujeita por não ter controle sobre si mesmo, o autocontrole, né? Que é uma qualidade do fruto do Espírito, aí, o domínio próprio, por exemplo. A pessoa não desenvolveu isso, então ela fica incontrolável, de repente ela entra em pânico. Então existe, por exemplo, acontece um assalto, a pessoa entra em pânico, acaba morrendo por causa disso. Ou às vezes no trânsito,
fica preso no trânsito, né? De repente entra em pânico, é capaz de atropelar alguém, de bater o carro. Então são pessoas que estão precisando de ajuda e as pessoas devem procurar ajuda. Existem médicos especialistas para isso e existe principalmente a igreja para isso. A pessoa deve falar, deve procurar ajuda e deve sempre buscar em Deus a solução, orando. Então, sintomas aí, taquicardia, então começa o coração a bater aceleradamente, a pessoa fica quase sem respirar. Existe aí o que? Também a sudorese, a pessoa começa a suar muito. Também vem o que? Pressão, aumento da pressão arterial. Também vem a tontura. Então é preciso muita oração, apoio da família e da igreja, além de tratamento médico especializado. Recitar textos bíblicos que falam a respeito da segurança em Deus ajuda aqueles que estão enfrentando o problema. Salmos 3:5. Deve, porém, ficar claro que a síndrome do pânico é uma doença. Logo, não significa falta de fé ou covardia. Então, às vezes, a pessoa acha, não, você não tem fé nenhuma, é medroso demais, é não sei o quê, mas é uma doença. Então, a pessoa não tem controle sobre si nessa hora. Então, quando é uma doença, então ela deve ser tratada urgentemente com a palavra de Deus, com a ajuda da igreja, com a oração, com a intercessão da igreja. A maioria das pessoas, quando tem algum tipo de problema, ao invés de elas procurarem a igreja, elas se afastam da igreja. Aí é que ficam doentes mesmo. Mas sempre a pessoa deve o quê? Congregar mais. Quando acontece um problema com você, aumente o número de vezes que você vai à igreja. Aumente o número de vezes que você lê a Bíblia. Aumente o número de vezes que você ora. E você vai passar pelo problema e resolver rapidinho. Número 3 aí, então, tópico 3, as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas manifestam-se quando os desajustes do sistema emocional transformam-se em doenças físicas. Estando o sistema emocional abalado, possivelmente haverá reflexos no corpo. A pessoa emocionalmente fragilizada ou estressada pode vir a ter dor de estômago, insônia, fadiga, artrite e dores de cabeça. As causas de tais sintomas não se encontram em nosso físico, mas na mente. A fé em Jesus Cristo e na palavra é um excelente remédio para ajudar-nos a manter a saúde física e mental. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. Veja aí Provérbios 4, de 20 a 22. Olha, essa doença é tão séria que existe, por exemplo, mulheres que ficam grávidas sem estarem grávidas. Elas sentem todos os sintomas de uma gravidez. O seu ventre aumenta de volume. Fica tudo parecendo que existe ali uma gravidez e na verdade não existe. Então, essas doenças psicossomáticas são terríveis porque elas vêm na mente da pessoa e pela mente pode ocorrer, então, manifestações físicas. Então, a pessoa, de repente, pode começar a achar que apanhou, levou uma surra. De repente, pode aparecer manchas no corpo, dores pelo corpo. Então são o quê? São coisas fabricadas pela mente. E a mente tem um poder muito grande sobre as pessoas. Então a pessoa pode de repente acreditar que está com uma doença terrível e de repente a doença pode aparecer devido a isso. A pessoa acredita tanto que está com um problema de coração, por exemplo, que acaba tendo um problema de coração. E na maioria das vezes é curado o quê? Pela leitura, estudo da palavra de Deus, pela presença da igreja ali orando, intercedendo sempre e sempre buscando a oração, a unção com óleo, sempre a comunhão com Deus. Hoje muito se fala mal, às vezes as pessoas falam mal dos cultos que são chamados cultos de libertação, onde as pessoas oram por esses tipos vários aí de doenças que nós estamos falando hoje, de enfermidades também. Então, esses cultos são importantíssimos, porque as pessoas, na sua maioria, são curadas nesses cultos. Que são o quê? Ministradas, As pessoas são ungidas com óleo, as pessoas
passam ali para as pessoas na hora da oração o que estão sentindo. Então é importante isso.